Olá, pessoal. Vamos agora analisar o trabalho temporário, especificamente, que é um modelo, lembro, de intermediação de mão de obra, não de terceirização em sentido estrito. Qual é a diferença? Tomador dos serviços quer o quê? Quer obter mão de obra através de terceiros. Quer obter uma mão de obra para ele comandar, para ele dirigir, sem que ele seja empregado, sem que esse trabalhador seja empregado direto. Então, a fórmula que o nosso país encontrou para fazer isso, e nos casos em que autoriza, é através do trabalho temporário. Tá? Então, o tomador de serviços contrata uma empresa, que é a empresa de trabalho temporários, que tem por missão fornecer seres humanos. A empresa de trabalho temporário, ela não é especializada nas atividades do tomador, não. A empresa de trabalho temporário tem o cadastro de trabalhadores, que tem lá as suas qualificações, né, para poder trabalhar conforme eles vão sendo pedidos por uma empresa tomadora. Então, a empresa contratante está com uma necessidade tal, entra em contato com a empresa de trabalho temporário, que vai, por sua vez, fornecer mão de obra. Por isso que é intermediação. A atividade empresarial da empresa de trabalho temporário é justamente ganhar dinheiro com essa intermediação. Obviamente, portanto, a gente tem que tomar muito cuidado com esse modelo de contratação. Por quê? Porque esse modelo de contratação ele pode levar a uma situação muito grave, que é a situação de exploração de um trabalhador. Por isso, a gente tem que interpretar todas as disposições sobre trabalho temporário de forma restritiva, né? Começando pelo próprio conceito. O que é trabalho temporário? Está no artigo 2º da lei. Ó. Trabalho temporário é aquele prestado por pessoa física contratada por uma empresa de trabalho temporário. Então, a empresa de trabalho temporário é o empregador, que a coloca à disposição de uma empresa tomadora de serviços. Então, olha só que interessante. A empresa de trabalho temporário contrata o empregado e coloca ele à disposição da tomadora de serviços. Em que caso que eu posso utilizar? Para atender à necessidade de substituição transitória de pessoal permanente ou à demanda complementar de serviço. Então, isso é trabalho temporário, está definido por lei e é restritivo. Então, eu só posso usar trabalho temporário nesses dois casos. Necessidade de substituição transitória de pessoal permanente, a secretária saiu de férias, o gerente está doente, vai ficar 6 meses afastado. Então, é uma necessidade de substituição do pessoal permanente, uma necessidade transitória. Tá? Então, a pessoa vem para cobrir o buraco, trabalho temporário. Ou a demanda complementar de serviço. Eu preciso de mais gente para trabalhar. Mas é uma situação também transitória. Se eu precisar de mais gente de forma permanente, eu vou aumentar o meu número de empregados. Agora, se essa necessidade de mais gente é meramente transitória, aí eu vou usar uma das fórmulas que eu posso utilizar, é o trabalho temporário. Eu resolvo aquele problema e depois a gente volta a ficar com o efetivo normal. Tá? Agora, olha só, tudo interpretado restritivamente. E a lei, em 2017, teve um cuidado muito importante no parágrafo 1º, ao determinar que é proibida a contratação de trabalho temporário para a substituição de trabalhadores em greve, salvo nos casos previstos em lei. Greve, gente, é uma situação excepcional, onde ocorre a sustação do trabalho pessoal, né, dos empregados efetivos, como uma modalidade de pressão junto ao empregador. Isso é greve. Greve é um direito constitucionalmente assegurado. E a regra é que o empregador não pode contratar substitutos para os grevistas. Essa é a regra. Na lei de greve, nós temos lá 2 exceções. São casos em que a gente fala de atividades essenciais, que o poder público tem que dar um jeito de continuar funcionando, e casos em que a empresa pode sofrer um prejuízo inestimável, né, se o serviço parar totalmente. Aí os empregados são obrigados a manter também em algum nível a atividade. Né? E nesses casos, se o empregado falhar, não mantiverem a atividade, aí
o empregador pode utilizar mão do trabalho temporário durante a greve. Então, são casos muito restritos. Tá? Assim como a gente tem que interpretar restritivamente, o que é essa demanda complementar de serviços? Demanda complementar de serviços, a lei fixa, no parágrafo 2º. Está aí, ó. Considera-se complementar a demanda de serviços que seja oriunda de fatores imprevisíveis. Então, aconteceu uma coisa que você não esperava e você precisa de mais gente trabalhando. Por exemplo, sei lá, uma empresa da área de saúde durante a pandemia. Durante a pandemia do coronavírus, algumas atividades tiveram que ser reforçadas, enquanto várias outras ficaram paralisadas. Né? Mas uma área de saúde, por exemplo, precisou de muito mais profissionais, mas só durante o período da pandemia. Tá aí, fator imprevisíveis. Né? Ninguém esperava uma pandemia. Tá? Mas não para por aí não, ó. Continua. Ó. Então, considera-se complementar a demanda de serviços que seja oriunda de fatores imprevisíveis ou, quando decorrente de fatores previsíveis, tem a natureza intermitente, periódica ou sazonal. Isso também é muito interessante. Ó. Fatores previsíveis, natureza intermitente, periódica ou sazonal. Então, vejam, é uma coisa que rotineiramente acontece no meu negócio. Então, por exemplo, eu tenho uma loja num shopping. Eu sei que todo final de ano eu vou ter ali mais necessidade de mão de obra, mais de vendedores, porque na época de Natal bomba uma loja num shopping. Então é uma coisa sazonal. Todo fim de ano a gente vai ter essa necessidade. Ou então a gente pode pensar final de semana para algumas atividades, né? Atividade de eventos, por exemplo. Final de semana sempre tem mais gente, durante a semana não precisa. É uma coisa periódica. Ou então intermitente, a gente pode pensar em um restaurante que precisa de forma intermitente de mais garçons. Quando a demanda vai aumentar, às vezes vai aumentar porque tem alguns eventos final de semana também, ou então porque todo final de semana tem mais serviço, o serviço é mais forte no final de semana. Então, pode-se utilizar o trabalho temporário. E aí, olha só que interessante. Ó. Trabalho intermitente, você tem duas formas de resolver hoje. Contratando diretamente um trabalhador intermitente, que a CLT permite, ou lançar mão do trabalho temporário. Né? Muita gente esquece disso. Quando o serviço tem natureza intermitente, eu posso usar dessas duas fórmulas, contratação direta ou usar de trabalho temporário. O que é melhor, né, me parece que de segurança jurídica é o trabalho temporário, que já está regulamentado há muito tempo. Tá? Então, essa lei, ela cria uma exceção gigantesca, como eu falei. Ela reconhece essa possibilidade do trabalho temporário. E ela define também o que é uma empresa de trabalho temporário. Está no artigo 4º, olha lá. Ó. Empresa de trabalho temporário é a pessoa jurídica devidamente registrada no Ministério do Trabalho, responsável pela colocação de trabalhadores à disposição de outras empresas temporariamente. Então, essa é a empresa de trabalho temporário. Essa redação é de 2017, tá, gente? Antes já tinha um problema, tá vendo aí o riscadinho em cima? Porque antes falava-se que empresa de trabalho temporário é a pessoa física ou jurídica urbana, tá? Agora não mais. Agora a empresa de trabalho temporário é sem pessoa jurídica, tem que estar registrada hoje no Ministério da Economia, né? E pode ser urbana ou rural, não tem mais essa restrição de ser urbana. A gente tinha um grande debate se antes a gente poderia ter trabalho temporário no meio rural. O entendimento é de que era possível desde que não suplantasse os contratos tipicamente temporários rurais, principalmente o contrato de safra. Tá? Então, essa é a empresa de trabalho temporário. E na outra ponta, eu tenho a empresa tomadora dos serviços, que a lei também define quem é. Está no artigo 5º. Está lá, ó. Empresa tomadora de serviços é a pessoa jurídica ou entidade a ela equiparada
que celebra contrato de prestação de trabalho temporário com a empresa definida no artigo 4º desta lei. Então, a empresa tomadora de serviço pode ser pessoa jurídica ou entidade equiparada. Não pode ser pessoa física, né? Pessoa física não vai ser equiparada à pessoa jurídica. Tá? Então, PJ ou entidade ela equiparada. Sei lá, um condomínio, né? Aqueles entes despersonalizados que são equiparados, né? Então, aí pode, sem problema nenhum. Tranquilo? Então, a lei define, gente, o que é uma empresa de trabalho temporário, o que é empresa tomadora de serviço. E a lei também traz os requisitos para o regular funcionamento e registro de uma empresa de trabalho temporário. Então, não é qualquer pessoa que pode querer fornecer mão de obra, não existe isso. Você tem que seguir o regulamento, tem que ser, para ser lícito, a empresa de trabalho temporário tem que se encaixar nesse regramento. E aí já fica um primeiro caso de trabalho temporário ilícito. Você, tomadora, contratar qualquer empresa de esquina para fornecer mão de obra. Não pode. Ela tem que ter esses requisitos que estão no artigo 6º, obviamente, registrada no Ministério da Economia hoje. Então tá lá, ó. Quais são os requisitos? Prova de inscrição no CNPJ, prova do registro na junta comercial, prova de capital mínimo, capital social mínimo de R$100 mil. Isso tudo também foi remodelado, gente, em 2017, né, com a Lei 13.429, que mexe aí nas regulamentações, mexeu nas regulamentações todas do trabalho temporário, tá? E aí, olha só que interessante, gente. Então, vimos que é um modelo trilateral. Por isso que a gente acaba encaixando dentro do gênero terceirização, né? Porque, afinal de contas, eu contrato um trabalhador através de um terceiro. Mas é bem diferente da terceirização em sentido estrito. Espero que vocês tenham percebido essa diferença, tá? Bom, a lei regulamenta ainda, e essa interpretação tem que ser restritiva, e lembrando que é da substância do ato, como é que funcionam os contratos que são celebrados nesse modelo trilateral. Vamos lá? Artigo 9º. Contrato celebrado pela empresa de trabalho temporário e a tomadora. Então, é um contrato entre as empresas, tá? Será por escrito, substância do ato, tá? Ficará à disposição da autoridade fiscalizadora no estabelecimento da tomadora de serviços e conterá, então é obrigatório conter, qualificação das partes, isso é entre as empresas, tá? Motivo justificador da demanda de trabalho temporário, prazo da prestação de serviços, valor da prestação de serviços, disposições sobre a segurança e a saúde do trabalhador, independentemente do local de realização do trabalho. Então, aqui, ó, é importante a gente lembrar, tal qual a terceirização em sentido estrito, local de trabalho é irrelevante. O local de trabalho pode ser dentro da tomadora, pode ser dentro da prestadora, pode ser outro local combinado. Pode ser teletrabalho? Pode também, dependendo da profissão do que for, pode ser também teletrabalho. Tá? Mas o contrato tem que fazer as previsões sobre segurança e saúde do trabalhador. E aí, tal qual ocorre na terceirização em sentido estrito, diz o parágrafo 1º, é responsabilidade da empresa contratante garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou em local por ela designado. Então fica aí, tal qual na terceirização em sentido estrito, a responsabilidade direta pelo ambiente de trabalho. Beleza? A única coisa que a gente poderia colocar aqui como exceção nos dois casos é quando o local de trabalho é nas dependências da própria prestadora, né? Que a responsabilidade se fala nas suas dependências ou em local por ela designado. Eu interpreto que local por ela designado pode ser inclusive as dependências da prestadora, porque eu não posso contratar uma prestadora de serviço, deixar o trabalhador lá na prestadora se o ambiente não é adequado. Eu tenho essa responsabilidade para mim de qualquer forma. Eu não faço exceção, portanto, tá? Eu sempre responsabilizo, ok? Responsabilidade direta, assim como na terceirização. Assim como na terceirização, no trabalho temporário, nós também não podemos segregar. Olha lá o parágrafo 2º.
a contratante estenderá ao trabalhador da empresa de trabalho temporário o mesmo atendimento médico, ambulatorial e de refeição destinado aos seus empregados, existente nas dependências da contratante ou local por ela designado. Então, a mesma responsabilidade que existe na terceirização, da integração, de não haver segregação e etc. Tá? Bom, o parágrafo 3º veio esclarecer uma circunstância que, na verdade, sempre foi. Mas foi bom o legislador deixar isso claro para não ter mais discussão nenhuma. Mas, na verdade, isso nada mudou do que já existia do trabalho temporário antes de 2017. Olha lá o parágrafo 3º. O contrato de trabalho temporário pode versar sobre o desenvolvimento de atividades meio e atividades fim a serem executadas na empresa tomadora de serviço. Nada de novo, repito, tá, gente? Porque no trabalho temporário, que é intermediação e não terceirização em sentido estrito, sempre foi possível você colocar o trabalhador temporário na atividade fim. É como o exemplo que eu dei. O professor Otávio fica doente, vai se afastar. O CERS pode contratar uma empresa de trabalho temporário para fornecer um outro professor de direito de trabalho para substituir o Otávio temporariamente na ausência dele. Atividade fim. Tá? Isso sempre pôde. Sempre foi diferente. Porque no trabalho temporário, repito, a gente faz intermediação. E o tomador de serviço exerce o poder diretivo, dá comando, cobra, etc. O poder diretivo ele fica partilhado entre tomador e prestador de serviço, empresa de trabalho temporário. Tudo bem? Beleza. Agora, é um modelo trilateral que é uma exceção à regra geral. Logo, o vínculo de emprego não se forma com a tomadora, apesar dela comandar. O vínculo de emprego é com a empresa de trabalho temporário. E isso também, agora, o legislador deixou muito claro, como já era, né? Mas, tá lá, ó, artigo 10. Qualquer que seja o ramo da empresa tomadora de serviços, não existe vínculo de emprego entre ela e os trabalhadores contratados pela empresa de trabalho temporário, a não ser que ocorra fraude. Se for tudo lícito, o vínculo de emprego, de fato, é com a empresa de trabalho temporário e não com a tomadora dos serviços. Tá? E o legislador deixou claro também, ó, olha só que importante, ó, o contrato de trabalho temporário com relação ao mesmo empregador não poderá exceder ao prazo de 180 dias, consecutivos ou não. A gente teve um aumento aí do prazo permitido, né? Antes eram só 3 meses, agora são 180 dias, consecutivos ou não. E esse contrato pode ser prorrogado por até 90 dias, consecutivos ou não, além do prazo original, né, quando comprovada a manutenção das condições que o ensejaram. Tá? Então, é uma situação que foi muito criticada à época, porque o trabalho temporário que era de 3 meses, podendo prorrogar uma vez, virou um contrato de 180 dias, que são 6 meses, né? Podendo prorrogar por mais 90, chegando a 270 dias, ou seja, quase um ano, né, no final das contas. Fica bem próximo aí de um ano completo. Mas também na prática a gente não viu assim grandes impactos no mercado, a gente não viu assim alegações de fraudes diferentes das que já aconteciam no passado. Então, realmente acabou que isso não impactou demais. Tá? Bom, outra situação também importante. Então, veja, a gente tem um contrato por escrito entre tomador e empresa de trabalho temporário. A gente tem um contrato, um segundo contrato, que é o contrato entre trabalhador temporário e empresa de trabalho temporário, que a gente já viu aí uma primeira circunstância importante, que é o fato de ser sempre temporário, óbvio, né, com os prazos máximos e a prorrogação possível. Tá? E aí, a nossa legislação continua dizendo o seguinte, que, vamos lá, parágrafo 4º, não se aplica ao trabalhador temporário contratado pela tomadora de serviços o contrato de experiência previsto no parágrafo único do artigo 445 da CLT. Então, olha só que interessante, ó. Quando você faz trabalho temporário,
e você vai trabalhar num tomador de serviço, uma das grandes expectativas que se tem é que esse tomador de serviço vá gostar do trabalho e queira te efetivar. Ora, se ele já te experimentou no trabalho temporário, não há lógica nenhuma dele agora te experimentar de novo no contrato de experiência. Isso a gente já entendia assim. O que a gente sempre falava é que era possível ele ter um contrato de experiência em função diferente. A lei não fala sobre isso, mas me parece que continua sendo algo aceitável. Porque uma coisa é experimentar o Otávio como professor, outra coisa é experimentar ele como coordenador. São tarefas diferentes, são aptidões distintas. Então, aí nesse caso, eu defendo que continua sendo possível. Tá? Muito bem. Continua. O trabalhador temporário que cumprir o período estipulado nos parágrafos 1º e 2º, ou seja, 180 mais 90, somente poderá ser colocado à disposição da mesma tomadora de serviços em novo contrato temporário após 90 dias do término do contrato anterior. Então existe uma quarentena aí, tá? Se não observar essa quarentena, o que acontece? A contratação anterior ao prazo dessa quarentena caracteriza vínculo empregatício com a tomadora. É fraude. Então, o que a legislação trouxe para a gente? Eu não quero que o trabalhador temporário se perenize, né? Que fique uma coisa eterna. Eu já coloquei um prazo máximo bem longo. Se você já ficou esse prazo máximo todo com a prorrogação, para você ser contratado de novo para essa empresa, você vai ter que esperar 90 dias, que é para evitar fraude. Porque se eu precisar dessa pessoa antes de 90 dias, é sinal que essa necessidade, na verdade, não é temporária. Já se tornou em algo permanente. Foi essa a ideia do legislador para evitar fraude. Tá? Então, assim, ficou muito elástico, né? Mas acaba sendo uma proteção ao trabalhador. Essa quarentena é uma ideia de proteção para evitar fraude. Se não respeitar a quarentena, já reconhece o vínculo de emprego. Tá? Mas vejam só, vínculo de emprego, o novo contrato, a partir dali, não o passado. Né? Me parece que essa é a interpretação, até porque lá na CLT a gente tem algo semelhante de interstício mínimo, e é o novo contrato que caracteriza o vínculo, né? Caracteriza o vínculo de emprego direto com a tomadora. Ok? Beleza. O parágrafo 7º veio resolver o mesmo problema da responsabilidade subsidiária, que agora também não precisa de culpa. Está lá, ó. A contratante é subsidiariamente responsável pelas obrigações trabalhistas referentes ao período em que ocorrer o trabalho temporário e o recolhimento das contribuições previdenciárias observar o disposto no artigo 31 da Lei 8.212. Então, tal qual a terceirização em sentido estrito, responsabilidade subsidiária do tomador, independentemente de culpa. Tá? O artigo 11 fala do contrato de trabalho entre empregado e empresa de trabalho temporário. Vamos ver, ó. Contrato de trabalho entre a empresa e cada um dos assalariados colocados à disposição de uma empresa tomadora ou cliente será obrigatoriamente escrito, requisito da substância do ato, e dele deverão constar expressamente os direitos conferidos aos trabalhadores por esta lei. Então, o contrato entre a empresa de trabalho temporário e o trabalhador temporário, que é o empregado dela, tem que ter esses requisitos, sob pena de fraude, é da substância do ato. Tá? E o parágrafo único ainda deixa bem claro que será nula de pleno direito qualquer cláusula de reserva, proibindo a contratação do trabalhador pela empresa tomadora ou cliente ao fim do prazo em que tenha sido colocado à sua disposição pela empresa de trabalho temporário. Que, na verdade, a gente quer o oposto. A gente quer que a empresa tomadora de serviço goste dos serviços e queira contratar o trabalhador. Então, qualquer cláusula de reserva seria um contrassenso. Tá? A gente até fala que nem precisa de contrato de experiência agora expressamente. Né? Então, cláusula de reserva não pode ter. Tá? O artigo 12 traz os direitos do trabalhador temporário. Mas é fácil a gente pensar hoje, gente. É os mesmos direitos trabalhistas, normais, mas num contrato a termo. Tá? Então, olha só. Ficam assegurados os seguintes direitos. Ó. Remuneração equivalente, é aqui que a gente traz aquela ideia da isonomia. Tá? Então, remuneração equivalente à percebida pelos empregados de mesma categoria da empresa tomadora ou cliente,
calculados à base horária, garantida em qualquer hipótese a percepção do salário mínimo regional, do salário mínimo nacional hoje, né? Mas lembrando, gente, desde que eu seja obrigado a pagar o mesmo salário, né? Por exemplo, quando eu estou falando de pisos gerais, ok, os pisos gerais, mas a gente tem que ressalvar as condições personalíssimas. O empregado efetivo vai ter suas condições personalíssimas que não se comunicam com o trabalhador temporário, tá? Aí o resto é tranquilo, gente. São os direitos trabalhistas clássicos. A jornada de 8 horas, férias, repouso, adicional do trabalho noturno, uma indenização que a gente, na verdade, já estudou quando viu contratos a termo, né, que para mim já caiu essa indenização, seguro contra acidente de trabalho, proteção previdenciária, ok. Tem que registrar a carteira de trabalho, a empresa tomadora tem que comunicar a ocorrência de todos os acidentes, ou seja, se acontecer alguma coisa no ambiente de trabalho, a empresa tomadora tem que comunicar, tá? Para a empresa de trabalho temporária, para ela tomar as previdências, né? Também se aplica justa causa e rescisão indireta no trabalho temporário, está aqui no artigo 13, ó, constitui justa causa para a rescisão do contrato de trabalho temporário, os atos e circunstâncias mencionados nos artigos 482 e 483. Agora, o interessante é o seguinte, ó, ocorrentes entre o trabalhador e a empresa de trabalho temporários, ou entre o trabalhador e a empresa cliente, o tomador dos serviços. Então, fica claro que ele tem que adotar as condutas típicas que o empregado, os deveres do empregado, também em relação à empresa tomadora de serviço, tá? Não é só em relação ao empregador dele, que é a empresa de trabalho temporário. Ok? Ainda importante, gente, o artigo 16 traz um outro caso de responsabilidade no trabalho temporário, esse não existe na terceirização, que é no caso de falência da empresa de trabalho temporário. No caso de falência da empresa de trabalho temporário, a empresa tomadora é solidariamente responsável, tanto pela parte previdenciária, quanto pelas questões trabalhistas, remuneração e indenizações trabalhistas. Então, é responsabilidade solidária para tudo, previdenciária e trabalhista, no caso de falência da empresa de trabalho temporário, tá? E aí, só para a gente fechar, gente, a lei ainda diz que não pode haver o uso de trabalho temporário para contratação de estrangeiros com visto provisório de permanência no país, tá? E o artigo 18 diz que é vedado à empresa de trabalho temporário cobrar do trabalhador qualquer importância para fazer essa mediação, né? Para a pessoa arrumar o trabalho. É proibido a empresa de trabalho temporário querer cobrar qualquer coisa do trabalhador, tá? E o parágrafo único do artigo 18 coloca as sanções, né? A empresa de trabalho temporário vai ter o registro dela cancelado, ela não vai poder mais atuar como empresa de trabalho temporário, fora as sanções administrativas e penais cabíveis, tá? A lei já trazia para a gente a competência para julgar esses casos de trabalho temporário, seja entre a empresa de serviço temporário e seus trabalhadores e, obviamente, buscando a responsabilidade da tomadora dos serviços, tá? Então, o artigo 19 já trazia para a gente a competência para trabalho temporário para a Justiça do Trabalho, tá? E a lei ainda foi modificada, gente, em 2017, no que diz respeito à parte administrativa, né? Falando de multas, fiscalização, né? E o artigo 19b faz uma deixa claro que o que está disposto nesta lei não se aplica às empresas de vigilante e transporte de valores, permanecendo as respectivas relações de trabalho reguladas por legislação especial, que é a Lei 7.102 de 83, e subsidiariamente pela CLT. Então, em 2017, deixou-se bem claro, né, que tudo que tem nessa lei, né, para serviço de vigilância, temos regramento especial, ok? E a gente vai estudar isso também na sequência, essa outra modalidade de terceirização, tá? E para fechar, né, em 2017, houve o artigo 19c, dizendo que os contratos que já estavam valendo, se as partes quisessem, poderiam ser adequados aos termos da lei.
Isso lá em 2017, agora se quiser fazer, é assim, pelo trabalho temporário. Ok? E aí a gente fecha aí o trabalho temporário. Valeu!